Muito boa noite. Sou Carlos Yacia, sou associado da Chanesc Advogados. Eu queria agradecer a presença de todos aqui nessa webinar. Vamos tratar hoje de tributação de lucros e dividendos, uma parceria de Chanesc Advogados e a TOT Capital. E eu vou inicialmente falar dos apresentadores, né, desse webinar. Nós temos aqui eu mesmo, Carlos Yacia, que já disse, sou associado de Chanesc Advogados, advogado e contador, e fui 30 anos da PwC. Também da Chanesc, Heron Chanesc, doutor, mestre em Direito Tributário, mestre em Direito Comercial Internacional pela Universidade da Califórnia, advogado, contador e parecerista, fundador da Chanesc e presidente do IGET, Instituto de Gestão Empresarial de Tributos. Renato Figueiredo Bortolai é um gestor de fundos de investimento. Aqui já estou falando dos nossos colegas da TOT Capital. É um gestor de fundos de investimento com atuação nos segmentos multimercado de ações, especialista em análise fundamentalista, formado em economia pela PUC São Paulo, com MBA em finanças pela FEA USP, especialização em avaliação e de empresas e fusões e aquisições pelo INSPER e sócio fundador da TOT Capital. E, por último, mas não menos importante, Lucas Kozlowski Yamonde, também da TOT, é um profissional de Wealth Management, formado em economia pela PUC São Paulo, possui MBA em bancos e instituições financeiras pela FGV e atualmente é diretor de risco e compliance da TOT Capital. Como eu havia dito, nós vamos falar de tributação de lucros e dividendos, que é uma novidade. Todavia, se tem usado uma palavra nunca, né? Nunca se tributou dividendos. A gente vai ver que não é verdade, já se tributou sim dividendos no Brasil. Eu recomendo, inclusive, existe um material da Receita Federal do Brasil que trata desse assunto, né? Um lote de slides, e lá se fala dos porquês, se usa argumentos do porquê tributar, não tributar, uma questão de justiça social. Os senhores devem ter ouvido que essa foi uma forma de viabilizar a redução do imposto a eliminação de imposto para renda até 5 mil mensais, 60 anuais, aquela questão dos mais ricos, enfim, nós não vamos entrar aqui nessa discussão. Algumas argumentações são válidas, outras não são válidas, não é? Você tem sempre um pouco de política nesse tipo de discussão, o que é natural. E o que é interessante observar que, segundo eu li, essa redução da tributação da pessoa física vai significar uma renúncia de 25 bilhões no primeiro ano, que será compensado por uma tributação dos mais ricos. Heron Chanesc vai entrar em todos os detalhes dessas mudanças, tá bem? Não vou falar disso agora. Mas, importante, como eu havia dito, fala-se que dividendo nunca foi tributado. Nós temos aí esse primeiro slide, bastante interessante, que tem uma linha de tempo, né? Desde o ano de 1922, a gente estava fazendo aí um centenário da independência, né? E os dividendos já estavam sujeitos à tributação progressiva na pessoa física, até 74. De 75 em diante, na tributação na fonte, opcionalmente exclusiva ou como adiantamento, sujeito à tabela progressiva. De 88 a 92 foi um momento muito peculiar que se criou um tributo chamado ILL, Imposto sobre o Lucro Líquido, que ele incidia diretamente sobre a apuração do lucro líquido e não da distribuição. Esse tributo vigorou por esse período, houve questionamentos em nível judicial e foi derrubada essa tributação, né? De 89 a 95 houve também uma tributação dos partnerships e as sociedades civis de profissões regulamentadas. Aqui a gente está falando muito, não somente, mas muito substancialmente, das sociedades de pessoas, de advogados, as sociedades de contadores, as auditorias, de que eu fazia parte, inclusive. Nesse sentido, não havia tributação do IRPJ sobre o lucro real, tributava-se diretamente na física. Era uma tributação complicada, estou falando isso aqui apenas como curiosidade.
Então já se tributava sim o lucro na física diretamente para esse tipo de sociedade. E de 96 até hoje é que a gente vive a realidade que se imagina por alguns que sempre assim foi, que não há tributação de dividendos. É sim verdade, não há tributação, mas quando isso aconteceu, houve incremento das alíquotas do imposto de renda à pessoa jurídica, foi criado o JCP, que é o juro sobre capital próprio, que é tributado sim, e é um juro sobre o capital, não é? E também trava de 30%. Enfim, agora com a tributação de dividendos, há uma série de inferências que o Heron vai falar agora e depois os nossos colegas da TOTS vão falar de aspectos de cenário econômico, tá bem? E também de oportunidades e até, eventualmente, saídas financeiras para resolver, por exemplo, uma tributação de é, de dividendos que tenha que ser feita. Então é isso que eu tinha a falar muito rapidamente. Eu passo a palavra ao meu colega Heron e agradeço novamente. Bem, boa noite, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Obrigado aí, a CIA, pela parceria, apresentação, aos nossos amigos Renato, Lucas. Fiquem à vontade também para contribuir aqui nesse bate-papo, desde já. Estamos em momento de reformas tributárias, né? E o tema de hoje se insere no âmbito da tributação da renda. E como consequência desse momento, a tributação também tem assumido uma visão cada vez mais estratégica para os negócios. E por isso, nada mais saudável aqui que essa visão integrada, né? Nós nos propusemos a fazer um webinar Finanças e Tributação, ou Tributação e Finanças, com a TOT. E hoje, aliás, em uma reunião, discutindo a antecipação de tributação de dividendos, uma colega que eu não sei se está aqui, depois eu posso dar o crédito, ela lembrou, e a exposição cambial, e fluxo de caixa, é necessário chamar tesouraria, necessário chamar finanças, contabilidade, ou seja, o assunto é sério e não envolve só o tributário, né? E com relação a essa explicação inicial do IACIA, também é importante quando a gente fala em tributação de lucros, que é uma questão técnica, na vida real são as pessoas, né? Não é física ou jurídica, são as pessoas que realmente arcam com o ônus desses tributos. Então, é uma questão técnica saber se a tributação da renda, do lucro, vai acontecer na geração desses lucros, através da pessoa jurídica, na realização desses lucros, através da distribuição para os sócios, e isso é o que a gente chama de modelo de integração. Então, nos Estados Unidos, nós temos as corporations, assim como em outros países, em que os lucros são tributados em dois níveis, na geração dentro da companhia e na distribuição aos acionistas. Mas também temos regime de tributação só nas pessoas físicas, né, que é o partnership, que o Iacia comentou, e o que vigia no Brasil até então, pelos últimos 30 anos, que era a tributação só na jurídica. Mas no final do dia, essa visão tem que ser integrada. Qual a carga tributária total que a renda está sendo submetida? Então, eu queria aqui, para iniciar, dar sequência na nossa discussão, fazer uma explicação relativamente rápida, mas mais focada num alinhamento dos pontos jurídicos e tributários do projeto de lei 1087 de 2025 e depois apresentar alguns pontos polêmicos, né, dúvidas, questionamentos que nós estamos recebendo. Importante lembrar, esse projeto 1087, ele passou pela Câmara dos Deputados, foi aprovado no Senado no último dia 5 de novembro e agora está pronto para a sanção presidencial, que deve ocorrer amanhã. Hoje o webinar de nós está sendo realizado dia 25, né? Eu falo isso porque, eventualmente, alguém que vai assistir a gravação depois
pode se deparar já com texto, deve se deparar com texto aprovado, que deve acontecer amanhã, segundo as informações divulgadas. Essa sanção deve também, por conta dessas informações, manter o texto aprovado pelo Senado. Houve proposta de alguns vetos, existem movimentos em outros projetos de lei para fazer modificação nessas regras que devem ser sancionadas. Então, fica já esse disclaimer, esse aviso, de que nós precisamos acompanhar o texto final, que virá a ser transformado em lei. As referências aqui de hoje são do projeto, inclusive para quem for assistir o vídeo depois, mas substancialmente nós podemos já extrair desse projeto as principais modificações. Então, o que está em pauta? Como a Cia falou, esse projeto tem como objetivo principal a isenção do imposto de renda dos rendimentos mensais de até R$ 5.000 e um desconto na tributação da renda entre R$ 5.000 e R$ 7.350, que é esse impacto estimado de 25 bi que o Iacia comentou. Bom, o que fazer como contrapartida a essa renúncia? Então, o legislador ele estabelece uma tributação mínima de lucros e dividendos para pessoas físicas e não residentes. E isso vai afetar muito a dinâmica de capitalização das empresas, isso é o que nos traz aqui hoje. Então, em primeiro lugar, a norma estabelece, a partir do mês de janeiro do ano, a partir de 2026, né, do ano fiscal, um imposto mínimo sobre a renda das pessoas físicas de até 10%. Sobre o quê? Sobre a soma de todos os rendimentos, inclusive tributados de forma exclusiva ou definitiva, em montante superior a R$ 600.000 durante o ano. Então, essa é chamada alta renda, acima de 600 mil, passa a estar sujeito em 2026 a esse adicional de imposto de renda. O legislador também, para garantir essa arrecadação, ele estabelece uma retenção de imposto de 10% sobre o montante mensal que superar esses 50 mil reais, a título de pagamento, crédito, emprego ou entrega de lucros e dividendos por uma mesma pessoa jurídica a uma mesma pessoa física residente no Brasil. Então, a partir de janeiro, a cada mês em que houver 50 mil reais ou mais de pagamento de lucros e dividendos, já tem a retenção, a antecipação desse imposto, que vai ser definitivamente apurado no final do ano calendário para a pessoa física. Depois nós vamos falar dos não residentes, mas nesse primeiro momento estamos falando de tributação de alta renda, que inclui lucros e dividendos que já eram isentos para pessoas físicas, ou seja, distribuição entre pessoas jurídicas brasileiras não terão o acréscimo desses 10% dessa tributação mínima. E aqui de cara a gente já tem um problema. Ok, vai ter a tributação em 2026, mas e se os lucros foram gerados até 2025, até o final desse ano em que nós estamos, quando havia isenção na distribuição? Para fugir, em certa parte, em boa medida dessa discussão, o projeto de lei recebeu emendas no Congresso, de maneira que foi criada a seguinte regra de transição: lucros e dividendos relativos a resultados apurados até 31 de dezembro de 2025, até o final desse ano, eles não serão incluídos nesse adicional de imposto de renda a partir de 26, desde que a distribuição tenha sido aprovada até 31 de dezembro também de 2025 pelo órgão competente. Então, se nós estamos falando de uma limitada, pode ser uma reunião de sócios. Se nós estivermos falando de uma SA por Assembleia Geral e assim por diante. E desde que também o pagamento, crédito, emprego ou entrega desses lucros ocorra nos anos calendário
de 26, 27 e 28 e observe os termos do ato de aprovação. Isso é o que está levando a essa corrida de final de ano das empresas para anteciparem distribuição de lucros e dividendos ainda em 2025. Noticiou o Valor, hoje outros jornais, que ah, existe uma expectativa de 35 bilhões de dólares de dividendos sendo pagos por companhias abertas agora, novembro e dezembro, né, desse ano, exatamente para antecipar essa tributação. Ou pelo menos a destinação, né? No caso de limitadas, porque aí a gente vai ver, SA tem, quando declara dividendos, precisa pagar no prazo. Mas para limitada existe essa flexibilidade e a condição de não tributação é que o pagamento dos lucros destinados ocorra até 2028. Então, a gente vai comentar alguns pontos polêmicos sobre isso, mas já fica aqui essa mensagem de urgência e por que que a análise do assunto tem movimentado aí o mercado. Quero ouvir Renato, Lucas aí sobre os impactos disso tudo. Jonathan, por favor, vamos prosseguir. Então, aqui no próximo slide, como é que vai ser apurado, então, falando de pessoas físicas, esse imposto mínimo? Bom, nós temos uma base de cálculo, que é essa alta renda, soma de rendimentos da pessoa física, inclusive resultado de atividade rural. Então, soma todos os rendimentos acima de 600 mil, abaixo não tem tributação mínima, e desse montante tem várias exclusões, várias isenções, que são ganhos de capital, exceto aqueles obtidos em bolsa, né, venda de ações, venda de instrumentos, de derivativos. Então, ganho de capital, vendeu imóvel, isso não entra na alta renda. Opa, tem um eco aqui, não sei, Jonathan. Resolvido. Acho que melhorou. Obrigado. Rendimentos recebidos acumuladamente, doação em adiantamento ilegítimo ou herança, e aí alguns títulos e valores mobiliários que já são isentos de tributação, principalmente na área imobiliária, área de agro, de infraestrutura. Então, vários títulos que já recebem isenção, eles não vão ser incluídos nessa base de cálculo do imposto mínimo da alta renda. Indenizações por danos materiais ou morais, se for por lucros cessantes, aí inclui, considera nos 600 mil, e os lucros e dividendos até 31 de dezembro de 25, conforme a regra de transição que eu apresentei antes, isso tudo não fará parte dos 600 mil reais. O restante, que não está na exceção, computa para efeito de base de cálculo da tributação mínima. Então, aqui a gente já vê, né? Não é uma tributação só de lucros e dividendos, é uma tributação de todas as altas rendas, mas, obviamente, que o grande impacto está nos lucros e dividendos, porque eles eram isentos para a pessoa física e agora entram nessa base do imposto mínimo. Podemos seguir, Jonathan, por favor? Então, apurada a base de cálculo, aí nós vamos identificar qual é a alíquota. Nós temos falado aí, ouvido no mercado, nos 10%, mas é uma alíquota linear a partir de 600 mil reais, que começa em zero e chega aos 10% quando a alta renda, atinge mais de 1.200.000 reais ao ano ou mais. Então, para um nível de alta renda considerada pela legislação de 800 mil reais, por exemplo, nós vamos encontrar uma alíquota de 3,33. Tá? Essa é uma tributação separada, porque ela não exclui a inclusão desses rendimentos na tributação. Por exemplo, uma pessoa que tem salário, ou prolabore e distribuição de lucros, o prolabore continua, o salário continua sendo tributado pela tabela progressiva, mas os lucros e dividendos se somam a esse montante de rendimentos de prolabore, de salário, enfim, para computar a base de cálculo do imposto mínimo. Então, ela pode ter rendas de várias fontes, incluindo lucros e dividendos,
e até 1.200.000 vai determinar uma alíquota linear, escalável, ou acima de 1.200.000 passa a ser, então, definitivamente 10%. Prosseguindo. Bom, então nós temos a base de cálculo, encontramos a alíquota, a multiplicação disso vai levar a primeira linha, né, de cálculo do imposto mínimo. Desse imposto mínimo apurado vai ser excluído, vai ser deduzido, melhor dizendo, o próprio imposto devido na DIRF, né, na apuração, na declaração do imposto de renda anual, que são aqueles casos que eu comentei, salários, outros rendimentos que já sofrem, são sujeitos à tributação no ajuste anual. O IR-fonte exclusivo sobre rendimentos, então JCP, que sofreu retenção de imposto de renda na fonte exclusivo, ele vai ser deduzido desse imposto total que a pessoa física vai pagar. IR sobre rendimentos no exterior, IR sobre outros rendimentos incluídos na base de cálculo do IR mínimo, e aí nós chegamos ao redutor sobre lucros e dividendos distribuídos, que eu vou explicar logo em seguida. Se o resultado desse imposto mínimo apurado for negativo, porque já houve imposto sobre rendimentos no exterior, outros rendimentos incluídos nessa base de cálculo, em montante superior, né, ao imposto mínimo, não será devido nenhum imposto mínimo a esse título. Então, é importante perceber que nós não estamos diante de uma simples retenção de 10% sobre distribuição de lucros. Nós estamos, sim, diante de uma nova apuração de imposto de renda para pessoa física, para aquelas que têm rendimentos acima de 600.000, e que tem toda uma complexidade, uma elaboração de cálculo adicional àquela que já é feita na declaração. Esse imposto mínimo que vai ser apurado sobre essa alta renda, ele vai ser adicionado ao saldo do imposto na declaração e vai gerar, então, finalmente, o imposto a mais a pagar ou, eventualmente, até a restituir. Muito bem. Então, passando aqui para a grande questão que tem do ponto de vista técnico, que é como calcular o tal redutor de carga tributária sobre lucros e dividendos. Eu tentei aqui traduzir nesse exemplo, bem simplificado, qual é o espírito do redutor. Porque, na verdade, o legislador meio que está criando um bicho de 7 cabeças, né? Uma experiência que não tem em outros países, que é... Aliás, eu até nem sei se dá para dizer isso, porque bicho de 7 cabeças tem 7 cabeças, né? E esse redutor, para muita gente, não tem pé nem cabeça, porque ele é um cálculo absolutamente complexo, e de difícil operacionalização e com alguns problemas. Mas qual é a ideia básica? O projeto de lei, ele não está alterando a tributação da pessoa jurídica, do imposto de renda, pessoa jurídica e contribuição sobre o lucro líquido. Ou seja, a lei não mudou as alíquotas nominais do IR da CS na jurídica, que continuam de 34%, né, alíquota combinada, para a maioria das empresas, 40% seguros e 45% instituições financeiras. Então, pegando esse caso da empresa que tributa imposto de renda, seja lucro presumido ou real, mas ela apura a base de cálculo e tem uma alíquota combinada de 34%. Aí estou considerando o adicional. Caso ela ainda, sobre esse mesmo lucro, a pessoa do acionista tivesse o pagamento de 10% de imposto mínimo, nós estaríamos falando uma tributação potencial de 44% sobre os lucros da empresa.
Então, até aí, o que que acontece nos países que fazem a dupla tributação econômica no nível da empresa e da pessoa física? Eles dão um crédito, por exemplo, para o acionista, né? Para evitar que essa carga tributária fique muito mais alta, porque 34% em pessoa jurídica de alíquota nominal já é uma das alíquotas nominais mais altas do mundo para empresas, né? Isso, inclusive, muitas vezes prejudica a competitividade de empresas brasileiras. Mas, enfim, isso é outra discussão. Agora, para evitar que a esses 34% se some os 10 e a gente tenha 44%, então o legislador pensou em criar uma espécie de trava da tributação de altas rendas para que a soma da tributação conjunta, empresa e pessoa acionista, sócio, que recebe o dividendo, nunca ultrapasse esses 34%. Então, por exemplo, uma empresa aqui que tenha um lucro de 100 milhões de reais no ano, ela efetivamente recolheu 29 milhões, ou seja, uma alíquota efetiva de 29. Por que alíquota efetiva? Porque a alíquota nominal é 34%, mas então daria 34 milhões, né, de imposto. Mas por uma série de ajustes na base de cálculo, que o lucro tributável não necessariamente é igual ao lucro contábil, essa alíquota efetiva se torna 29%, se torna uma carga tributária dentro da empresa menor que os 34. E aí, no exemplo, a pessoa considerada alta renda recebe 1 milhão de dividendo, que daria uma alíquota mínima efetiva de 8%, segundo as regras que eu acabei de comentar. 29 da empresa mais 8 da pessoa física dá 37. Se eu não posso passar de 34% na tributação conjunta, então tem uma redução dessa tributação mínima equivalente a 3% dos lucros e dividendos distribuídos. Ou seja, uma outra forma de dizer é que a alíquota mínima sobre o dividendo vai ser reduzida para 5%. Então, em vez de a pessoa física arcar com 8%, ela arca com 5%. Tributação de não residentes. Então, o que falamos até aqui, tributação de pessoas físicas, acionistas, sócias de pessoas jurídicas brasileiras. Agora, se houver a distribuição de lucros, pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa de lucros ou dividendos a sócios no exterior. Aqui houve uma grande discussão, né? Porque para o governo não tributar o pagamento de lucros para o exterior e tributar só a pessoa física brasileira criaria uma diferença aí, uma espécie de falta de isonomia. Mas, por outro, em termos de eficiência econômica e geração de investimentos no Brasil, impor essa tributação, que hoje não existe por causa da isenção, poderia implicar uma fuga aí de capitais de investimentos. Acabou prevalecendo a ideia de manter a tributação. Então, a partir de 26, da mesma forma que para a pessoa física, o sócio ou acionista não residente, que é o caso de multinacionais, né, que tem muitas vezes sócio não residente em outros países, ao receber os lucros ou dividendos, eles vão sair do Brasil com uma retenção de IR na fonte de 10%. Também aqui foi colocado o problema do estoque de lucros acumulados até 2025, porque se a tributação é para frente, né, as regras mudam a partir de 2026, o que fazer com os lucros gerados até então? Então, o projeto de lei traz essa isenção, e aqui, na nossa leitura da legislação, não tem o prazo até 2028 para pagar esses lucros, tá? Lembra que quando eu falei da
tributação mínima para pessoa física, a distribuição do estoque teria que ser decidida em 2025, mas o pagamento desses lucros poderia acontecer até 2028. Esse poderia acontecer até 2028 não está colocado na isenção relativa aos não residentes, de maneira que a leitura que nós fazemos, né, nesse momento é de que a distribuição sendo aprovada nesse ano, até 31 de dezembro de 2025, não existe um prazo para efetivamente acontecer a remessa desses lucros, desde que esteja previsto na ata um prazo, né? Isso sim, que teria que a ata refletir essa condição. Então, tem isenção dos 10% também para governos estrangeiros, fundos soberanos e entidades de previdência, e uma isenção de reciprocidade, né, política. E da mesma forma que para a pessoa física foi concedido um redutor do imposto de renda mínimo, para o não residente foi concedido um crédito, porque, obviamente, o não residente não apura imposto no Brasil, né? Então, a forma de travar a tributação conjunta, sócio e empresa, em 34%, conforme o caso, foi conceder a esse investidor não residente, supostamente também para evitar esse problema do desincentivo ao investimento. Então, a solução foi conceder um crédito tributário, que é apurado de forma semelhante dentro do mesmo princípio do redutor da pessoa física, ou seja, montante de lucros ou dividendos distribuídos, vezes aí a razão entre a alíquota efetiva de IRCS na empresa, lembra aquele exemplo lá, os 29%, mais 10% do IR-fonte, então diminuído da alíquota nominal do imposto de renda, que pode ser de 34%, nós temos aí um crédito tributário de 5%, né, nesse exemplo, a ser calculado sobre os lucros distribuídos. Então, ele sofreu, usando aqueles mesmos números, 10% de retenção na fonte, mas vai receber de volta do governo do Brasil 5% de crédito. Como é que recebe esse crédito? Faltam regras mais claras na lei, né? A única coisa que o projeto traz é que ele pode ser pleiteado em até 360 dias do encerramento de cada exercício. Muito bem. Potenciais discussões. E aqui a gente entra nas polêmicas. Eu vi que tem alguma manifestação. Eu vou dar uma olhadinha aqui, Marcelo, só para não perder o fio da meada e volto ao seu questionamento. Então, só passando os principais pontos aqui em termos de potenciais discussões. Tributação do estoque de lucros em 31 de dezembro de 2025. Apesar dessa regra de transição, o nosso entendimento tem sido de que mesmo que a deliberação da distribuição de lucros ocorra em 2026, se esses lucros foram gerados em 2025 com a expectativa de isenção na distribuição, a tributação teria sobre esses lucros efeitos retrospectivos. A gente não fala nem em retroatividade, porque o fato gerador do imposto mínimo pode ser lá no crédito, no pagamento dos dividendos, mas a gente fala em retrospectividade em termos de expectativa, né, gerada pela isenção até 2025. Então, a nosso ver, não poderia, isso pode dar muito contencioso, porque, como vocês sabem, as empresas apuram os resultados no final do exercício, não no meio do exercício. Tudo bem, nós estamos em novembro, dezembro, pode haver uma previsão de lucros, uma expectativa de lucros, mas a gente ainda não conhece o lucro final e ele sequer foi aprovado ainda pelos órgãos competentes, por assembleias, por deliberações do sócio.
Então, vai ficar uma lacuna, porque esses lucros ainda estão sendo apurados em 2025 e já têm que ser distribuídos. Esse é o nosso entendimento. Outro problema que a lei que não deixou resolvido é que para as SA, sociedades anônimas, os dividendos têm que ser pagos conforme a decisão da Assembleia Geral, no prazo de 60 dias, mas esse pagamento, em qualquer caso, tem que ser dentro do exercício social. Então, a SA, que tem muita SA correndo para fazer assembleias e aprovar essa distribuição extraordinária de dividendos. Ela precisa aprovar esse ano e pagar esse ano pela lei societária. Por isso, esse montante que eu comentei, né, que está se esperando que haja de pagamento de dividendos no final do ano. Agora, pela lei, uma sociedade poderia, para não sofrer o impacto dos 10%, fazer a distribuição, a destinação, né, a decisão de distribuição em 2025 e só pagar até 2028. Mas aí ela estaria contrariando a lei das SA. Então, esse é o outro ponto que empresas SAs que têm a intenção de fazer a distribuição, elas poderão sofrer aí esse tipo de questionamento, ou então ter que recorrer a instrumentos financeiros, empréstimos, enfim. Depois Renato e Lucas talvez queiram comentar. Outra questão é essa isonomia entre residentes e não residentes quanto ao prazo de deliberação. Como eu comentei, nossa leitura é de que o prazo até 2028 para pagar os dividendos vale para pagamento a acionistas e sócios pessoas físicas. Para não residentes, nós não vemos esse prazo. Então, ficou aí uma lacuna que obriga pessoas físicas sociedades que vão distribuir para pessoas físicas esse estoque a antecipar eventualmente uma distribuição. Aquela situação que a gente comentou da empresa SA, se for o caso, ou até limitada, que está recorrendo a empréstimos para fazer o pagamento de dividendos. Esses empréstimos vão gerar juros, vão gerar despesas financeiras. Aí é importante uma compreensão sobre se essas despesas financeiras são necessárias, são usuais e, portanto, atendem às regras de dedutibilidade fiscal do imposto de renda. É uma discussão jurídica aí que tá havendo. Outra discussão é planejamentos tributários. Pode distribuir em 2025 sem pagar os 10% e em 2026 recapitalizar a empresa com aumento de capital, ou até com crédito, financiamento mesmo, gerando despesa para o sócio, enfim, recompra de ações, outros planejamentos que estão sendo comentados e que hoje, na temática de planejamento tributário, tem bastante controvérsia em segurança. Então, são pontos de atenção. Prosseguindo, isso tudo que eu falei é discussão só sobre os lucros em estoque até 31 de dezembro de 2025. Outras discussões também podem existir. No nosso redutor de alíquotas ali, como apurar o IR devido, a CSL devida? É só o valor efetivamente recolhido no exercício, né, que parece ser a intenção do legislador, mas e como ficam as diferenças temporárias que geram imposto de renda e CSL diferidos, né? Então, diferença entre taxa de depreciação contábil e fiscal, avaliação ao valor justo, outros aspectos que geram uma diferença entre base contábil e base fiscal, geram provisionamento de impostos, né, para o futuro. Por exemplo, se eu faço a avaliação ao valor justo de um imóvel, eu tenho que fazer o IRSS diferido sobre isso. Eu considero já no ano em que eu estiver apurando esse valor devido de imposto de renda dentro da alíquota efetiva,
E o adicional da contribuição social, das regras do Pillar 2, né, que as empresas estão tendo no contexto multinacional que recolheu o imposto mínimo para o Brasil. Eu incluo isso no valor devido, porque vejam que ao incluir esses valores como imposto ICSL devido, a alíquota efetiva aumenta, portanto, a redução do imposto mínimo para a pessoa física é maior. Outro aspecto, consideração da alíquota efetiva do IR e da CS, também pode esvaziar a utilidade de benefícios concedidos sobre a base de cálculo. Então, aquele nosso exemplo, a empresa teve 100 milhões de lucro contábil, mais 29 milhões de recolhimento de imposto de renda. Isso pode ser porque ela pagou juros sobre capital, pode ser porque ela teve incentivo da lei do bem, incentivo de PAT, estudante, enfim, outros benefícios dados pelo legislador tributário que tornam aquela alíquota nominal de 34% menor quando chega na alíquota efetiva. Isso vai dar um rebote na tributação da pessoa física ou do não residente, porque ao diminuir a alíquota efetiva, quando esses incentivos diminuem a alíquota efetiva dentro da empresa, eles, como consequência, diminuem o impacto do redutor, né, na pessoa física ou do crédito para o não residente. Então, pode ter aí, vai ter certamente, um esvaziamento de outros incentivos. Eu não digo que vai ter uma eliminação, né, porque os incentivos da pessoa jurídica ainda vão ser importantes, mas em alguns aspectos isso vai, vai ter uma diminuição, e eu acho que aqui é um nó dessa legislação. Como é que o governo pretende lidar com esses impactos indiretos da tributação mínima, né? Ele poderia ter que fazer mais ajustes, colocar uma legislação que tivesse mais ajustes no cálculo da alíquota efetiva. Por exemplo, teve uma redução pela lei do bem, na apuração da alíquota efetiva, devolve ela na base de cálculo. Mas isso vai aumentar ainda mais, obviamente, a complexidade. Então, por isso que eu acho que a escolha por esse método de integração do redutor e do crédito foi a solução mais contrária à ideia de simplificação que poderia ter. Mas, enfim, provavelmente a partir da sanção amanhã é o que a gente vai ter que aplicar. E aí, para apurar essa alíquota efetiva, e você vai ter que calcular isso sobre o lucro contábil. O Marcelo mencionou aqui, não existe menção dos ajustes de adição e exclusão. Aí que está, em princípio, Marcelo, seria o lucro contábil pela lei, mas o texto do projeto, ele dá margem a que sejam apresentadas demonstrações financeiras pela pessoa jurídica, elaboradas de acordo com a legislação societária, as normas contábeis, na forma de regulamento. Então, eu acho que sim, nós devemos esperar alguma instrução normativa, mas aí eu não sei dizer se ela vai respeitar o lucro contábil, tal como apurado, ou se ela vai incluir ajustes de adição e exclusão. Eu entendo que incluir ajustes de adição e exclusão para eliminar esse efeito dos benefícios fiscais valeria a pena, né? Porque aí a gente seria uma forma de lidar com esses impactos diretos na empresa. Mas também a gente tem que cuidar com um viés arrecadatório aí desses ajustes que acabem reduzindo o redutor lá para a pessoa física. E, por via indireta, diminuindo o benefício para tributário para jurídico. Demonstrações consolidadas, empresas que não... isso está previsto também, né?
empresas que não estão sujeitas ao regime de lucro real podem optar pelo cálculo simplificado do lucro contábil. E aí o legislador trouxe uma forma de calcular esse lucro contábil simplificado para efeitos de cálculo do redutor de alíquotas e do crédito. Ou seja, temos aí regras bem complexas. E, Jonathan, prosseguindo, complexidades operacionais. Eu acho que também é uma questão do Marcelo aí, é que na data de hoje tem um descasamento da entrega do imposto de renda da pessoa física, que normalmente 30 de abril, né? Agora passou para maio, mas a entrega do imposto de renda das jurídicas, onde vai ser apurado o imposto alíquota efetiva, vai fica, né? Hoje para o meio do ano, lá no final de junho. Então, como é que a pessoa física vai receber da própria Receita ou das empresas essa informação? E aqueles problemas de como devolver o crédito para o não residente, que eu comentei que faltam previsões e esclarecimentos sobre isso. Vamos lá. E eu acho que aqui, bom, aí tem algumas outras considerações sobre atualização, quer dizer, os 600 mil vão ficar congelados, né? Com a inflação, daqui a 10 anos, esses 600 mil, né, vão ser ainda considerados alta renda. Não tem consideração de gastos com saúde e educação no cálculo do IR mínimo, então a pessoa pode ter 600 mil de renda, gastar em saúde metade disso e ainda assim está tendo que apurar esse imposto mínimo. A meu ver, isso é contrário à própria progressividade pretendida com esse regime. E aí também o problema que nós vamos ter com acordos para evitar dupla tributação. Bom, acho que eu passei aqui bastante do tempo, mas o assunto é extenso. Tentei dar uma visão, né, panorâmica aí para todos. Vamos aguardar a versão final da sanção e até do texto sancionado e até outras modificações que podem acontecer. Mas eu acho que serve aí como um pano de fundo para ouvir e aprender aí com o Renato e o Lucas sobre como tudo isso vai afetar o mercado, o momento que a gente está vivendo, e aí a gente poder fazer um bate-papo no final. Obrigado aí a todos. Devolvo aí assim. Bom, eu imediatamente passo a palavra aí aos colegas da TOTS, né? Acho que o Lucas vai falar. E o Heron acho que endereçou já as questões colocadas no chat. E vamos lá, pessoal, com vocês aí. Bom, primeiramente, muito obrigado, pessoal, aí. Final de tarde, final de noite aí, todo mundo saindo do trabalho, complicado, então agradeço todo mundo. Bom, se estiverem vendo minha tela aí, por favor, tudo certo? Bom, Confirmado. ótimo. Primeiro, Heron, Carlos, pessoal da Charnesk Advogados, muito obrigado por nos convidar. Acho que esse tema é muito importante. Deu para ver que a extensão foi muito hábil, até por um quesito de complexidade de toda a questão, tem várias questões, e eu acho que o ponto central aqui que todo mundo fica bom, e agora? O que a gente vai fazer? Tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica, e a ligação junto com economia e direito está sempre muito entrelaçada e muito pouco explorada. Então, a gente tem visto cada vez mais essa conexão, e é um momento muito oportuno disso para a gente poder explorar. Eu acho que o Heron explicitou muito bem toda essa questão micro de tributação, de aumento de alíquota e etc. E tudo isso tem uma questão por trás econômica da macroeconomia. Então, a gente poder explicitar isso de um ponto de vista de um panorama econômico para depois poder explicar um pouco sobre dois vieses ali, um viés na pessoa jurídica e um viés na pessoa física. Na pessoa jurídica, tentar entender um pouco de como a gente pode otimizar essa questão do caixa da empresa, da tributação, dos dividendos, como a gente pode fazer esse balanço dentro de uma empresa, seja ela uma SA, com lucro real e etc., ou até uma micro, pequena empresa ali com um faturamento relevante. E do outro ponto de vista, que abrange um pouco mais da questão da pessoa física,
de gestão patrimonial. A gente tem visto agora muitas empresas correndo atrás, fazendo distribuições, e muitos sócios, a gente brinca aqui internamente, vão estar muito mais capitalizados, porém, a gente precisa fazer todo esse trabalho de gestão patrimonial para esses clientes. Dito isso, é, transitar um pouco mais aqui, falar um pouco desse panorama global e o que que a gente está vivendo hoje. Para a gente entender por que que a gente chegou nesse final, que é da tributação, a gente precisa entender tanto o que está acontecendo hoje, o que aconteceu em 2019, 2020. A gente teve pandemia, os bancos centrais, os governos do mundo inteiro tiveram uma situação que a gente nunca tinha visto antes, todo mundo dentro de casa, não tendo nada para consumir e, consequentemente, a economia corroendo. Dito isso, os bancos centrais do mundo inteiro decidiram fazer uma maior impressão de moeda e de dinheiro, que ocasionalmente ocasionou na economia e no mundo um aumento muito grande da inflação. Isso que perdura até hoje fez com que a gente tivesse uma alta de juros muito grande de diversos bancos centrais. Então, Fed, Banco Central aqui no Brasil, México, Chile, China, todos os bancos centrais tiveram esse poder e essa barganha de terem que subir os juros. Isso tiveram diversas consequências que a gente vive até hoje e fizeram que tivesse um choque muito grande tanto na economia quanto no mercado financeiro. Dito isso, hoje a gente chega num panorama onde a gente está vivendo três momentos simultâneos muito grandes e países e regiões vivendo cenários diferentes. Então a gente tem os juros globais em processo de transição. Então a gente tem países mantendo juros, cortando e outros subindo. Isso que está fazendo com que a gente esteja vivendo uma salada de fruta completa aqui no mundo, onde Estados Unidos e zona do euro já começaram o corte, com o Banco Central Europeu ali, dos juros. O Brasil está mantendo os juros altos até agora, tendo um. Aqui no Brasil a gente tem um ponto de vista muito peculiar, que é o ponto de vista da política fiscal junto com a monetária, que a gente vai explicitar um pouco mais para frente. E no Japão a gente está tendo um ciclo de alta de juros, porque eles viveram um patamar de juros neutro barra negativo por um bom período de tempo. Dito isso, a gente tem vivido os juros globais todos em uma sala de fruta e todos os bancos centrais e países no mundo têm vivido um panorama de aperto tanto fiscal, tendo esse controle monetário muito grande. Por quê? Com essa subida de juros muito alta que a gente teve nesse período de 2020 até agora, a rolagem da dívida desses países tem ficado mais alto. E isso tem feito um espaço fiscal, todos os bancos centrais com cobertor curto, porque ao mesmo tempo que você tem que fazer é, questões sociais, dar benefícios e etc., por uma questão tanto populista quanto de viés econômico, você tem a sua dívida aumentando. Isso faz com que a gente tenha vivido nesse mundo que está todo mundo olhando para resultado primário, olhando para ver se está positivo, se está negativo, aumentando a dívida, ponto de vista futuro. Então a gente tem vivido esse panorama muito grande. E além disso, a gente tem visto, como temos visto, a gente liga na TV, aparece as tensões geopolíticas. Então, guerra em Israel e Gaza, Rússia e Ucrânia, curdo e os turcos. E a gente tem visto também um realinhamento financeiro mundial. Então, esses sistemas de pagamento têm começado a se regionalizar, tentando fugir um pouco do SWIFT e fugir um pouco do controle americano. Dito isso, a gente tem vivido todo esse panorama econômico aqui completamente assimétrico e com o que tem feito a gente esmiuçar um pouco mais aqui nessas políticas monetárias e econômicas, né? E trazendo um pouco aqui, bem sucinto, é entender um pouco por que que a gente está tendo todo esse viés de déficit fiscal e etc. É importante a gente conseguir entender. Eu brinco que a aula número um de economia é entender o papel da política monetária e a política fiscal, que é basicamente o coração da economia e vai se esmiuçando para as políticas, tanto fiscal, tanto econômica, quanto Banco Central e etc. Então, um grande ponto aqui é entender que a política monetária, em grande parte, ele é o coração de todo o sistema econômico ali. Ele é o principal instrumento para controlar aquilo que aflige todos os governos, que é a inflação. Então, isso vai afetar o crédito, o consumo, o investimento,
poupança das famílias. Então, tudo isso afeta através da política monetária que ela vai conseguindo e vai tentando controlar a inflação. E o que a gente tem visto, conforme eu comentei, é grande parte dessa inflação em alta, com juros elevados, muito decorrentes a partir da pandemia. E a gente tem visto que os Estados Unidos fez a maior alta de juros nos últimos 40 anos. Isso tem vamos dizer assim, um poder magnético. Quando o Fed, que é o Banco Central Americano, faz essa alta dos juros, o dólar basicamente é sugado todo para o interior e o dólar fica cada vez mais forte. Então a gente ocorreu isso nos 2020 a 2021, a saída de muito dinheiro dos mercados emergentes, risco e etc., e migrando muito para os Estados Unidos. E a gente tem tido isso saindo tanto da Europa quanto dos mercados emergentes, e isso tudo correlacionado tanto à pandemia quanto à questão desses países emergentes que tiveram que subir a sua taxa de juros para poder competir com essa taxa de juros norte-americana. Então, um grande ponto aqui é que a política monetária ela basicamente vai ser o volante da economia. Ela vai mudar a direção, vai direcionar ela e vai ver se está tudo certo. Qual que é o grande fiel da balança aqui? E quando a gente transitar aqui para o Brasil, a gente vai conseguir entender um pouco mais. A política fiscal. Política fiscal em muitos países é o calcanhar de Aquiles, que é o nosso calcanhar de Aquiles aqui no Brasil. Por quê? Porque a política fiscal basicamente são os gastos públicos, o endividamento e a arrecadação. Vai definir tanto a credibilidade do país, o risco do país, o acesso a crédito e etc. Se a gente tem uma política fiscal muito expansionista, querendo gastar muito mais, precisa arrecadar, o dinheiro tem que sair de algum lugar. Então, o déficit vem do que a gente chama na economia de fluxo circular da economia, que sai do mercado financeiro e basicamente é o déficit do governo. E isso ocasiona muito a inflação que a gente tem também. Então, a forma de você controlar esse pé no acelerador é você ter uma política monetária restritiva, subindo a taxa de juros, e isso vai afetando todos esses parâmetros aqui. Então, o grande ponto aqui é que a gente tem uma política fiscal, tanto no Brasil quanto no mundo inteiro, com um cobertor curto, porque todo mundo está com um déficit muito grande, todo mundo está devendo. E aqui a gente tem um ponto muito importante, é que a gente vive no Brasil monetariamente muito forte e fiscalmente muito frágil, que é o nosso calcanhar de Aquiles. E aqui que vem um pouco disso, daí puxando o gatilho do Charnesky, que atualmente a gente tem o governo precisando arrecadar um pouco mais, como a gente não está fazendo alguns cortes de ajustes e etc., a gente precisa aumentar a arrecadação e esse dinheiro precisa sair de algum lugar. Dito isso, a gente acaba culminando um pouco para esses quesitos de tributação. E hoje a gente tem um panorama da economia brasileira muito grave, que a gente tem a dívida pública subindo, 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 e o grande ponto da dívida pública, onde economistas, players do mercado, advogados veem é o grande problema, não é a dívida pública alta, mas sim ela com expectativa de crescer, porque você começa a ter ainda mais essa questão de ancoragem da dívida, como a ancoragem da inflação inercial, que sempre o preço vai subindo decorrente dessa inércia da inflação, a gente tem da dívida isso também. E o governo federal acumula dívida, o déficit sobe de 100 bi a cada ano, a gente tem pouco passo aqui, pouco espaço, desculpa, para aumento nos gastos do orçamento para o ano que vem e para os próximos anos, e a gente tem uma necessidade do governo de arrecadação. E dito isso, a gente tem eleição ano que vem, né? Que é um ponto muito importante aqui que a gente não consegue controlar tanto. Então, o panorama hoje no Brasil, a gente tem uma taxa de juros muito alta, 15%, maior patamar desde o segundo governo ali do Lula, onde a gente teve uma queda, nem na crise Dilma, que a gente chama, chegou a 15%, a gente tem um panorama muito alto. E isso é o Banco Central, através das políticas monetárias, tentando controlar a inflação, porque ele olha no retrovisor a inflação, vê a inflação futura, que é a meta da inflação, que a gente chama, e tenta convergir isso para a meta. Então, a meta nossa é 3,5, a gente tem uma banda 2 para cima, 2 para baixo, mas a gente tenta sempre estar ali nos 3,5.
E se a gente não tem um viés de ancoragem dessa inflação no futuro, a gente tem uma consequência do monetário segurando, e a gente brinca que é como se o governo estivesse acelerando e o Banco Central está puxando o freio de mão e não consegue. Então a gente vai patinando. Então a gente tem vivido todo esse panorama. Esses são alguns sketches assim que a gente consegue pegar sobre economia, sobre um pouco desse panorama global, que não necessariamente tudo que está acontecendo no Brasil é evidência apenas do nosso país, do governo, legislativo e etc., mas sim também tem algo estrutural globalmente que afetou, obviamente, todo esse panorama. Então aqui eu vou passar um pouco, a gente vai passar um pouquinho aqui sobre panorama de mercados globais, etc., e vou aqui passar a bola um pouco do Renato Bortolai aqui, que é o nosso sócio gestor. Bom, primeiramente, muito obrigado a todos por estar com a gente aí até essa hora. Obrigado pela presença, obrigado aí, Heron, Carlos e Akia, pelo convite, prazer aí participar com vocês pelo evento. Acho que essas manchetes aí demonstram um pouco como o mercado vem funcionando e como algumas correlações foram quebradas, né? Você vê ouro na máxima, que é uma coisa que era sinônimo de crise antigamente. O Brasil, o segundo maior juros real da história, bolsa na máxima, quer dizer, muita gente falando que com o governo Gastão, etc., a gente estava no caminho para a Venezuela, não foi o que aconteceu, e você vê empresas que a gente mal conhecia há 2, 3 anos atrás, com lucros aí a mais de 150 bilhões de reais no ano, né? O próprio, então, prosseguindo aí no próximo slide, Lucas, esse é um slide que a gente poderia falar sobre bastante tempo, né? A gente vê assim que a pandemia, como o Lucas colocou, causou uma quebra na cadeia internacional. Isso trouxe ao mesmo tempo as pessoas em casa sem poder consumir, tentando consumir serviços, alguns bens, uma economia bastante com inflação, com liquidez, os bancos centrais colocando dinheiro na economia e a tecnologia evoluindo, as pessoas comprando por e-commerce, etc., né? Com isso, a gente vê o que aconteceu, muito avanço tecnológico, até o próprio Zoom que a gente está utilizando agora, é, todos os aplicativos e etc., né? Todo mundo ficou um pouco mais tecnológico na pandemia. E essa inovação, né, trouxe as bolsas para máximas, com juros baixos, pessoas com dinheiro, e trouxe, meio que separou, ficou mais claro assim com o mundo, hoje em dia, essa evolução tecnológica provida pela inteligência artificial. Quem lançou isso foi a OpenAI do ChatGPT, apesar do Google já ter muita dessa tecnologia. A outra saiu na frente, hoje tem até uma discussão de qual o Google provém chip. Você vê ele bem nessa cadeia, uma cadeia que demanda muita energia, demanda data center, vê investimentos aí, somar as 10 empresas mais investindo no setor, US$ 1 trilhão, isso é uma coisa maior que o nosso PIB, só em um setor, então você vê uma coisa que está mudando a forma como as pessoas vivem. Hoje os trabalhos tem uma força deflacionária muito grande, está mudando o mercado de trabalho, as pessoas, os trabalhos burocráticos, os trabalhos estão todos sendo trocados e se você não está fazendo isso, o teu concorrente está. Então você vê as grandes empresas do mundo, elas estão lucrando mais com menos pessoas. Uma coisa que precisava de 20 programadores, hoje precisa de 5. E a gente entende que na alocação de recursos isso é fundamental. E qual que é o ambiente que promove esse empreendedor, esse capital, esse estudo? A gente enxerga isso muito nos Estados Unidos. Você vê, não é à toa que as empresas mais valiosas do mundo estão lá. Você vê a Microsoft, você vê a Apple, você vê a Nvidia, você vê a Dell, você vê o Google, o Facebook. Então, essas empresas de mídia,
de telecomunicação, etc., eles têm esse ambiente aí que favorece aí essas regras claras no ambiente americano. Na Europa, ficou hoje uma coisa do luxo, as empresas de luxo, de serviço, eles comem muito bem, você tem os vinhos, você tem isso, tem aquilo, você vê Portugal, recebendo turistas do mundo inteiro, mas você vê as empresas farmacêuticas na liderança, mas você vê pouca coisa ligada à tecnologia e inovação, apesar de você ainda ter o mercado de luxo de carros, etc. E na China, que você vê aí uma grande escala, preços mais baixos, dominando tecnologia de carro elétrico, etc., e demandando muito commodity, alimentos, o que é favorável para a nossa cadeia, né? Então a gente estuda muito como pensar isso, como está olhando essas tendências. Você vê o próprio, ainda antes de entrar no Brasil, o próprio ouro, né, que está numa forte tendência de alta. Isso reflete aí vários fatores, como déficit fiscal nos Estados Unidos, você não quer ter o dólar, essas questões geopolíticas, você vê os juros caindo, você vê os bancos centrais chineses, indianos, diversos do mundo comprando um pouco de euro, e até pelo envelhecimento da população, etc., as pessoas saindo um pouco de real estate. Então, você vê que as próprias pessoas físicas no mundo comprando um ativo que não paga dividendo, sempre foi uma reserva de valor. As pessoas, putz, o que que eu faço? Foram para o ouro, até o ouro subiu muito, deu uma queda, mas é um fluxo global, demonstra um pouco que as pessoas não sabem meio o que fazer com o dinheiro, né? E essa globalização, essas correntes globais, Bitcoin, etc., tem trazido muita, muita volatilidade para os ativos locais, para os ativos globais, né? Então a gente enxerga esse cenário internacional muito interessante para você estar alocado em boas empresas, empresas inovadoras, empresas de luxo, empresas que trazem então bem posicionadas para esse novo mundo que a gente está vivendo, né? Em moeda forte e que tem uma correlação positiva aí com os nossos mercados, né? Indo para Brasil, acho que o Lucas falou bem assim, eu acho que independente de eleição, etc., está muito claro que hoje a gente tem um juros que está refletindo na atividade. Alguns estudos falam que tem um delay aí entre uma ação de política monetária e o resultado na economia de em torno de 3 meses a 6 meses, 9 meses. A gente está carregando esses juros altos aí há bastante tempo. Ele começou a subir até mesmo com o Bolsonaro ainda como presidente. Campos Neto sofreu muita crítica do governo, saiu, agora o Galipo, e a gente entende que finalmente a economia está sentindo esses juros, apesar do fiscal acelerando. Então, a gente entende que é dado que no início do próximo ano a gente deve ter um início de corte de juros. Isso deve ter um efeito muito, muito importante na economia. Tem economistas falando em ir para 11,5 final de 26, outros falando em 12, outros em 12,25. A gente acha que isso é um ajuste fino que nem é tão relevante aí para a nossa discussão. A gente entende que esse ajuste aí para 27, para próximo de 10%, caindo 5 pontos percentuais o custo da dívida das empresas, é muito relevante. Isso pode trazer ativos de infraestrutura, renda fixa pré-fixada, indexados à inflação, como uma, um drive de valor muito grande aí para decisão de alocação e proteção de patrimônio e perpetuação desse patrimônio, né? A gente aí está há alguns meses da eleição, voltando lá ainda, Lucas, por favor, a gente ainda está há alguns meses da eleição. Eu acho que nos últimos 20 anos, uma coisa que a gente tem certeza é que foram eleições apertadas. O partido da posição hoje, ele ganhou 4 das últimas 5 eleições, tem a máquina no poder, tem a caneta para fazer esses gastos,
e ele é mais visto pelo mercado, não é nem como uma posição política, como menos hábil para cortar gasto, né? Tanto que ele está fazendo esse ajuste fiscal via aumento de impostos, que é um ponto aí que a gente está discutindo, né? Diante disso, a gente vê que caso houver uma mudança para um candidato mais de centro, que entende que pode ter muitos ativos subavaliados. Mas diante de uma de eleições apertadas que a gente entende que é cedo para fazer apostas nesse sentido, com o patrimônio dos clientes. Então, a gente está muito atento, conversamos com analistas políticos, analisamos fenomenalmente, discutimos em comitê. A gente entende que o Brasil tem um upside muito grande pela transição de ciclo de juros. A eleição pode ser um upside adicional e a gente entende que o, o atual governo, caso não direcione essa questão fiscal, pode ser um risco de cauda. A gente viu aquele gráfico, que é muito claro, a dívida do país aumentando, e a gente enxerga que a gente tem que ter uma proteção aí para proteção patrimonial de um eventual cenário de cauda, né? Então, tentando casar esses pontos que a gente comentou, Lucas, se puder ir um pouquinho para frente, a gente tem empresas subavaliadas, um mundo tecnológico muito pujante, com grandes inovações na vida das pessoas, empresas lucrando, aumentando margem. Você pegar aí, o Google, a receita subiu 16% e o lucro 35%. O que é isso? Aumento de margem, na veia. Nvidia, a receita subindo 60%. E não é um número alto, a gente está falando de receitas de 30 bi, né? Então, para ter uma carteira responsável nesse cenário, a gente entende que o ideal é você ter uma carteira diversificada em proteção para surfar isso. Como que a gente faz isso, né? A gente faz uma alocação estratégica global, entende que grande parte dos nossos clientes já correm bastante risco no Brasil, foca muito em proteção, olhando gestão de risco e liquidez e sempre com o investidor no centro. Então, isso a gente faz planejamento financeiro, acessório, fiscal, muito focado no objetivo aí de cada cliente e não apenas em produto, etc., para organizar e proteger o patrimônio, né, Lucas? Exatamente. Acho que casar um pouco aqui, até complementar um pouco, acho que aqui é um ponto de vista, tudo que a gente viu até agora é entender toda essa complexidade global aqui e ter uma clareza e um direcionamento com viés, com foco no objetivo pessoal, porque no final do dia, conforme eu tinha falado ali no começo, as grandes empresas e médias e pequenas empresas têm que querem distribuir um dividendo até o final do ano, e tá um pouco essa discussão que o Heron chegou a comentar ali no começo, muito num ponto de vista, e vai sobrar bastante dinheiro, ou um pouco dinheiro, ou médio dinheiro, resumindo, dinheiro é dinheiro, no bolso das pessoas físicas. E é uma necessidade global de entender todo esse quesito de gestão patrimonial. Então, esse quesito tanto do planejamento financeiro, sucessório, fiscal, assessoria, toda essa gestão patrimonial a gente vê como uma forma muito importante da pessoa física, daquele empresário de sucesso, aquele empresário que está construindo a empresa, é necessário ter esse planejamento patrimonial, porque a gente vive num mundo caótico, como a gente tem visto, e a necessidade de traduzir isso e de quantificar isso é muito importante. Por isso que a gente precisa ter toda essa questão de proteção patrimonial, alocação e etc. E partindo um pouco para essa questão de diversificação que o Renato comentou, é muito importante a gente explicitar que a gente está numa sementinha dentro de um ecossistema muito grande. Então, aqui a gente vê que eu consigo acessar diversos títulos, diversas formas de investir, tanto Estados Unidos, Europa, China, Ásia. eh, E o importante no final do dia é estar muito bem alocado em todas as caixinhas e ter uma diversificação global, que a melhor forma de você fazer essa diversificação
é você fazer ela globalmente, porque não adianta a gente capturar apenas um quesito Brasil e não olhar para o resto do mundo. Então, a melhor forma de perenidade, de redução de risco, é você estar exposto às economias globais, bem como estar disposta à sua própria economia, até porque o brasileiro conhece muito mais a sua própria casa, ou você conhece muito mais sua casa do que o seu vizinho. E no Brasil a gente aplica a mesma coisa. Você muito mais conhece o risco Brasil, você vive isso na pele, muito mais do que estrangeiro. Então, o seu grau de risco de tomar no Brasil é menor do que o dele por grau de desconhecimento. Então, isso também é um ponto favorável que a gente pode utilizar na diversificação aqui no Brasil, porque a gente entender todo esse quesito, tanto global quanto aqui no Brasil, a gente consegue otimizar e aproveitar todas essas diversas classes de investimento aqui, de ativos, que a gente tem para poder contribuir e, no final do dia, transformar tudo isso, entender mercado, panorama, legislação, e é a parte mais relevante para o investidor, para você, pessoa física, no final, que é transformar tudo isso em uma decisão prática, e entender o seu planejamento de vida, sucessório. O Heron é diferente do Renato, é diferente de mim, é diferente do Carlos, é diferente da Adriana. E todo mundo é diferente e cada qual com seu qual. Então, cada um tem que ter uma caixinha diferente, cada um sabe onde quer pisar, onde tem que pisar. Então, transformar tudo isso em decisões práticas e que reflitam exatamente o que a gente consegue transmitir para os clientes, acho que isso que é no final do dia o que importa. E o Renato, nosso gestor, pode voltar um pouco e falar um pouco mais sobre como a gente a linha e como a gente consegue diagnosticar e parametrizar toda essa questão de gestão, porque no final do dia o que importa, como eu falei, é a perpetuidade do patrimônio. Pode ser, até complementando um pouco aqui, o patrimônio é construído em muito tempo, é construído em gerações, mas ele pode ser destruído em segundos, minutos, uma falha na distribuição entre gerações, uma forma sem controle ali, você pode destruir isso em minutos. Então, por isso que é muito importante essa questão da gestão patrimonial. Complementando o Lucas, é muito o primeiro passo conhecer o perfil. Às vezes cada pessoa tem um objetivo diferente, um horizonte, o risco que aceita, o fluxo de caixa, dúvidas, liquidez. Então, primeira coisa, a gente entender isso. E cada pessoa precisa de uma liquidez para 1 ano, 6 meses, 10 anos, 5. Então, a gente tenta estruturar essa questão para a família. Aí a gente olha para a previsibilidade, para ir dessa forma buscar rentabilidade no meio dessas três coisas, buscar uma carteira ideal para essa família. A gente recebe muito, o que que você acha de tal produto? Pô, você gosta de comprar SP500? Pô, você quer comprar ação da Nvidia? Putz, eu adoro. Só que com quanto do patrimônio? Você vai colocar 5, 10? Esse calibre faz mais diferença às vezes do que o próprio ativo. Então, a gente tem no Brasil uma oportunidade excelente de você comprar ativos indexados à inflação para longo prazo. Pô, qual ativo que você vai comprar? Qual debênture, fundo incentivado? Tudo aquilo, aquela lista que o Lucas colocou. Nosso papel é o quê? Fazer uma curadoria desses produtos. Mas antes, o que a gente faz? A gente faz a estratégia da família, olha a classe de ativo, define o percentual de alocação para escolher o produto. Disso, a gente faz uma estratégia global, analisando todos esses acontecimentos que a gente falou, classe de ativo, Brasil, Estados Unidos, Europa, emergente, alternativo, rebalanceia, para aí a gente pensar, poxa, numa carteira, às vezes que o dólar sobe, o cara tem renda fixa aqui pré-indexada à inflação, quanto que funciona ele ter de bolsa ou vice-versa. A gente foca muito nessa parte de proteção, dessa gestão de liquidez, previsibilidade e rentabilidade, sempre focando da estratégia para chegar no produto. E aí a gente faz um estudo, a gente tem um sistema proprietário de aposentadoria, que aí a gente chega, pô, legal, a pessoa quer cuidar de 3 gerações, quer que cada geração tenha uma renda de X mil dólares em qualquer lugar do mundo, quer que o filho mora fora, tem que dolarizar, não tem. Então, a gente acha que essa diversificação que a gente faz global tem um resultado muito positivo. A gente acha que a renda fixa aqui no Brasil, principalmente indexada à inflação de longo prazo, é muito bacana.
pré de curto prazo, tem que ter o pós, e esse acompanhamento contínuo de estratégia, plano de ação, gestão de risco, tem trazido um resultado muito bom para os nossos clientes, que a gente colocou uma carteira real que a gente tem hoje. Você vê que ela teve alguns períodos de baixa, mas no geral, ela em períodos de 12 meses, 3 meses, passou por uma alta muito positiva, porque ela tem muita coisa declarada inflação, tem moedas, tem ativos com correlações diferentes. Ela ganhou aí. A gente colocou 25% internacional, porque é uma família que tem uma pessoa que mora fora do país. A gente entende que era importante essa diversificação. Então, tem dólar, tem Bolsa Global, tem CDI, tem ativos indexados à inflação, e no médio prazo, como a gente vai selecionando o melhor de cada classe, a gente vai tendo essa correlação positiva, né? Ah, o dólar subiu, pô, a gente sobe um pouco. Ah, o dólar caiu, pô, a gente se dá bem, porque geralmente a bolsa, o ativo pré vai bem. Então, essa diversificação e estar preparado para cada cenário, a gente entende muito que a gente vai passar por um corte de juros, que as empresas de tecnologia nos Estados Unidos estão bem, eles têm um ambiente muito favorável para esse empreendedorismo. O Trump está querendo aliviar essas grandes empresas que apoiaram muito ele. A gente acha que tem que estar preparado para qualquer cenário de eleição aqui no Brasil ano que vem, e você só vai estar preparado com uma carteira equilibrada. Não existe um único ativo que vai te dar toda essa solução. A gente mostra isso com essa carteira equilibrada aí, 75% local, 25% internacional. Então, como a gente entende que muita gente vai passar por esse evento de liquidez, de distribuição de dividendos, ou até mesmo uma venda de uma empresa, ou essa questão sucessória, a gente entende que essa perpetuidade de patrimônio, ela só ocorre com uma boa diversificação e bons ativos. Era essa mensagem aí que a gente Não. queria passar. Exatamente. Eu acho que o Renato concluiu muito bem. Eu acho que o ponto final aqui dessa parte da pessoa física é que é muito mais complexo do que às vezes parece. Então, entender todo esse panorama econômico global, entender a legislação ativa, entender as mudanças, entender os sinais e os pontos fracos dentro de uma família ali, o que dói, onde se aperta o calo, onde não aperta. Isso tudo é o planejamento patrimonial e a gestão patrimonial. Então, essa ideia de durar mais do que um ciclo, gerar perpetuidade, gerar perenidade, que é o grande viés aí, e, e esse é um pouco do que a gente queria passar aqui para as pessoas físicas. Prometo aqui não me estender muito mais aqui, prometo ser rápido, mas para não deixar de falar aqui um pouco da otimização na pessoa jurídica. Então, a gente teve de um lado da pessoa física, toda essa questão da tributação, dos dividendos, caindo às vezes um pouco o recurso a mais para alguns sócios e tendo essa gestão patrimonial. E um outro ponto são as empresas que precisam de soluções, precisam otimizar essa antecipação dos recebíveis e a antecipação dos dividendos, desculpa, e qual que é a forma e quais são as formas de poder otimizar isso. Então a gente tem visto dois panoramas aqui que a gente quer trazer bem rápidos. Tem mais formas, eu brinco, aqui no Brasil a gente tem que ser criativo e economia às vezes é mais uma arte do que uma ciência exata, porque você tem que saber ponderar todos os lados e a gente tem que saber otimizar o ponto de vista estrutural econômico, tanto do ponto de vista fiscal, tributário, contabilidade, etc. Uma forma de otimização dessa antecipação de recebíveis é que o core principal é essa estratégia de tentar reduzir esse impacto dos 10% sobre os dividendos. Então, muitas empresas têm optado e tem surgido uma modalidade nova aí no mercado, que é um consignado PJ, é como se fosse um empréstimo lastreado em dividendos futuros.
então, que faz com que isso seja uma despesa financeira dentro da empresa e, ao mesmo tempo, vai evitar essa tributação imediata. A estrutura da operação sempre vai ocorrer com uma financeira, então, esse banco, Caixa Econômica, Safra, Itaú, XP, BTG, já vi alguns oferecendo algo parecido, vai mudar e é muito caso a caso, mas em linhas gerais, o banco vai conceder esse crédito ao sócio e vai gerar esses dividendos futuros como uma garantia. Como se fosse um empréstimo consignado no carro, você faz isso através dos dividendos. Então, basicamente, você vai ter esse contrato, empresa, sócio e instituição financeira. Mas o grande ponto disso aqui, apesar de ter esses benefícios, desse acesso ao capital e etc., muito em conta, conforme o Heron também comentou, é que é muito importante isso, que não é algo simples, não é algo que funciona para você, para você, para você e para você. É algo que tem que ser muito bem estudado, porque a Receita Federal, a gente tem um ponto que a companhia vai ter que analisar essa dedutibilidade dos juros desse empréstimo, e o Heron é especialista nesse caso, nesse quesito, e essas empresas no lucro real vão ter que olhar isso daí e vai ter que se esmiuçar. E além desse ponto, desse esmiuçamento, dessa dedutibilidade, tem o ponto de custo. Tem um custo aí desse financiamento, que é um financiamento, pode ser CDI mais alguma coisa e etc. O CDI está alto, é um custo caro, porém, no final do dia é conta. Ver se faz sentido você reduzir e não precisar pagar esses 10%, ou vai fazer sentido você pagar os 10% e tá tudo bem. Basicamente aqui é uma solução que é completamente personalizada e necessita de uma viabilidade, de um plano de viabilidade, desculpa, de vários lados ali. Eu digo que é como se fosse uma consultoria financeira, jurídica, de análise e ver qual é o melhor motivo ali, se tem alguma forma de fazer nesse quesito. E é um ponto muito crítico aqui, que é uma forma artística, vamos dizer assim, que se trouxe aqui para otimizar essa antecipação de dividendos. E uma outra situação que a gente tem visto alguns players utilizando, visto numa solução mais financeira para a empresa, são os FDICs. Os FDICs funcionam como ah, algumas pessoas conhecem como Factory, que é basicamente o fundo de investimento em direitos creditórios. Explicando um pouco o que que é o FDIC, ele é basicamente que vai comprar direitos ou recebíveis de uma empresa, duplicata, contrato, boletos, nota comercial. E o grande ponto e a grande vantagem aqui é que a empresa ela pode criar o seu próprio FDIC, transferindo esses recebíveis que ele tem. Então, uma empresa, vou dar um exemplo aqui, uma empresa grande que está no lucro real, uma SA, ela está no lucro real, ela tem muitos recebíveis de clientes, contratos próprios, fornecedores, às vezes ela quer antecipar algum concorrente, e ela pega esses recebíveis, coloca dentro de um FDIC, no quesito transfere esses recebíveis para o fundo, e vai receber esse caixa à vista. Qual que é a grande sacada aqui? Em vez de ela esperar para receber esses recebíveis, ela vai receber direto no FDIC. E o grande ponto é que esse dinheiro inicial que entra no FDIC, ele pode vir de algumas formas, e uma delas pode ser através de um FDIC levantar recurso através com os próprios sócios da empresa, que via dividendos, capitalização do sócio, tudo na pessoa física, faz essa captação, capta com agentes de mercados também, investidores institucionais, que isso, fundos de pensão, seguradoras, fundos, bancos e etc. Isso constitui FDIC. Então, basicamente ali, a empresa cria um braço de financiamento ali dentro, e o grande ponto ali é que você vai ter uma base dedutível ali de imposto dentro da despesa financeira, porque o FDIC entra na empresa como uma despesa financeira. Então, ali é uma grande sacada. E o grande ponto aqui é que no final do dia, o investidor, que pode ser o cotista, desculpa, o cotista, que pode ser o sócio da empresa ou não, ele pode ter o melhor dos dois mundos, que ele pode fomentar a própria empresa e ao mesmo tempo ter esse ganho financeiro como se fosse
um CDB do Banco XPTO, em vez disso você vai ter uma cota do FDIC empresa XPTO. Então, tem essa grande vantagem e você tem o benefício tributário. Você tem a empresa no lucro real que vai pagar esses 34%, você vai ter essa redução, e via FDIC o sócio vai pagar 15%. Isso é um fundo de longo prazo, de longo prazo. Então aqui a gente tem toda essa otimização desse fluxo de caixa que eu quis comentar, atrair novos investidores, mas o resumo final aqui é que o FDIC é uma estrutura que pode permitir a empresa deduzir essa base de imposto, então vai pagar menos imposto, antecipar o caixa e, além disso tudo, fomentar a própria empresa através de recursos dos próprios sócios, de investidores institucionais, e tudo isso dentro do escopo de Ambima CVM, de algo legal. Então, é algo bem legal. Mas, entretanto, todavia, assim como eu comentei no outro caso, é algo a se estudar, porque a finalidade, o custo disso e a otimização vai depender de caso a caso. Faz sentido para você? Não faz sentido para você? Esse todo é um tema para pessoas jurídicas que é muito caso a caso, porque a gente tem quesitos específicos em cada empresa, se faz sentido, se não faz sentido, se são uma empresa de muitos sócios, poucos sócios, eu quero antecipar meus dividendos, eu não quero, eu já tenho caixa, eu não tenho caixa. Então, cada caso é um caso e a gente está aqui também junto com o Heron aqui para a gente poder explicitar e entrar em mais detalhes. Então, dito isso aqui, come um pouco de tempo também aqui, 8h30 da noite, agradeço a presença de todo mundo aqui. Acho que a gente quis trazer um pouco de todo esse panorama. A gente vive num bom caos aqui no Brasil, tanto no ponto de vista econômico, mas a gente está vendo num caos mundial econômico, e isso vai descendo as escadinhas e migrando através do ponto inicial aqui que a gente comentou, que é sobre a tributação dos dividendos, que a gente acho que aqui a gente conseguiu explicitar para todo mundo aqui, da onde veio a origem, do que tem acontecido. Heron e o Carlos puderam explicar muito bem também. Eu acho que em linhas gerais é isso, e contem com a gente, tanto no quesito de gestão patrimonial, questões de fundos estruturados, otimizações fiscais de caixa aqui. E eu acho que estendo a palavra aqui ao Renato, ó, que provavelmente concorda comigo 100% aqui. E eu acho que o Heron e o Carlos fiquem à vontade aí para comentar um pouco, mas eu agradeço a todos que nos acompanharam aqui. Obrigado aí, Lucas. Não sei se o Renato quer falar algo, mas eu vou me permitir a fazer uma sugestão. Tudo isso que vocês colocaram é muito interessante, a questão do monetário forte e o fiscal fraco do Brasil, e comparam-se sempre as percentuais de dívida, falo de Japão, de país europeu, e a nossa é até mais baixo, mas só que o juro para pagar essa dívida é imenso, né? E os deles é muito mais baixo. Mas eu gostaria de voltar e jogar a bola para o Heron no seguinte: eu fui aquele que disse que nós tivemos tributação de dividendos, sim, no passado, e foi mostrado em um slide. Todavia, nunca houve uma tributação tão complexa como essa. Eu vi a apresentação do Heron, que foi muitíssimo didática. Eu pude ver outras, né? A gente vem acompanhando essas discussões, mas é impressionante a quantidade de dúvidas que há, né? Tanto de cunho, vamos dizer assim, de legal quanto procedimental. E tem ainda um aspecto de descapitalização das empresas, porque há uma ânsia de fugir de uma tributação, e você tem um aspecto que é, tudo bem, vamos distribuir, mas você vai distribuir, e como é que fica o business? E além do que, aí eu passo para o Heron fazer talvez o encerramento, Heron, se me permite sugerir, a questão que eu vi alguns advogados, alguns colegas nossos dizer o quanto de contencioso a gente pode vir a ter por conta desse assunto. Então a bola está contigo, meio quadrada, mas é essa. Obrigado aí ao Lucas e ao Renato. Bem, Obrigado, e você também vale, né? Bola quadrada, redonda, tudo bem, vamos lá. E Renato, Lucas, ótimo. Não sei se o pessoal tiver mais alguma pergunta, a gente já chegou no adiantado da hora, mas estamos aqui para tentar ajudar a responder. Bom, de fato, nós listamos ali, eu acho que umas 10, 15 situações que podem gerar discussões tanto
do ponto de vista do estoque de lucros em 31 de dezembro de 2025, quanto no cálculo do redutor da pessoa física ou do crédito no não residente. Então, aí vai ter uma tarefa do regulamento e como é que vai ser esse regulamento, né? A gente pode esperar, sim, que tenha muita discussão nesses dois aspectos da norma. E fora isso, toda a complexidade de apuração e a pressão que vai exercer em 2027 nas empresas, tendo que entregar para o fisco e para o acionista, pessoa física, o cálculo do imposto da jurídica para ele saber como aplicar na física. Então, outros países que têm essa dupla tributação adotaram métodos mais simples de evitar o exagero, né? De evitar os 44%. Então, poderia ser deduzindo os dividendos na jurídica, que hoje a gente já tem o juros sobre capital próprio. Aliás, saiu uma decisão importante recentemente do STJ permitindo o cálculo de juros sobre capital de patrimônios de exercícios anteriores que não tenham sido pagos. Então, a gente tem a dedução, a gente tem a possibilidade de conceder um crédito ao acionista. Nós, infelizmente, no Brasil, acho que optamos pelo caminho mais complicado aí, que foi estabelecer esse redutor e com todos esses pontos aí de atenção e discussão que certamente vão ter, infelizmente, contrariando o objetivo da própria reforma tributária em curso. Mas, enfim, é a situação que temos. Ela foi feita também para compensar a isenção do imposto até R$ 5.000, né? E tem toda uma temática aí de planejamento tributário aí para a gente acompanhar como vai ocorrer. Renato e Lucas trouxeram o caso do FIDIC, que é uma operação que já existia, né, no mercado, mas que com essa possibilidade de antecipação de distribuição de dividendos esse ano, acho que é algo ainda a ser considerado. E fico com a curiosidade aí, e se Renato e Lucas ainda quiserem comentar esse ponto só, se não tivermos mais perguntas, é o custo de fazer uma operação de financiamento para pagar esses dividendos em 2025 vai compensar a economia de 10% de imposto de renda, né? Ou seja, é possível ter taxas, vantagens bancárias, financeiras, para fazer esse tipo de operação para as empresas que não têm o caixa para distribuir dividendos. E o outro é a exposição cambial, né? Ou seja, para multinacionais, principalmente, que têm que destinar lucros a não residentes esse ano, mas que eventualmente não tem prazo para pagar e ao longo de 1, 2, 3, 4 anos, esse valor em reais vai mudar o seu valor lá e talvez tenha que até contratar um hedge. E quanto seria o custo desse hedge? Enfim, vocês quiserem comentar isso, mas são, em resumo, aí os pontos que nos pareceram importantes aí de apresentar. Obrigado aí pela companhia de todos que ficaram até essa hora. Nos vemos em breve aí. Legal. Bom, vou começar e o Lucas me ajuda aí a compartilhar, se eu esqueci de algum ponto. Esse tipo de operação não é uma operação de prateleira, né? Era uma operação bem tailor-made, ambas que você citou. Hoje, dependendo do balanço da companhia, apesar dela não ter liquidez, às vezes ter lucros acumulados, uma operação que seria fazer quase que um empréstimo ponte, no qual a empresa ia receber uma liquidez no empréstimo, ia poder distribuir esse dividendo, ela tem uma despesa financeira que ia ser dedutível dos 34%, e ela poderia pagar isso ao longo do ano que vem. A princípio, isso faz sentido e cabe na conta, de uma forma geral. Tem que ver qual prazo que essa empresa precisaria desse recurso e o montante que ela tem de lucro acumulado para fazer essa distribuição. Então, nessa equação, faltam essas duas variáveis que a gente não conhece, que é muito personalizada. Então, falar, pô, vou captar
mas eu só vou ter liquidez daqui 2 anos. Putz, os juros é mais caro que os 10%. Ah, não, em 2, 3 meses eu pago, ainda tem a vantagem tributária, né, que a gente chama de tax shield. Puta, funciona super bem. Quando a gente faz isso para uma empresa multinacional, você já vai gastar um tempo, vocês aí como advogados, a gente explicando isso para a turma lá de fora, né? Olha, passou uma lei assim, assim, assado e tal, não sei o quê. Hum. Aí o cara vai entender. Aí você falou, olha, a gente Vai tentar sugere, entender, né? a gente sugere essa operação, só que esse cara não vai querer ter um risco de ficar mais tomado em real. Então, se você fizer um hedge normal na BMF, você tem que depositar uma garantia e pagar o ajuste diário, que é ruim para esse cara ficar recebendo, pagando dinheiro todo dia. A gente faz uma NDF, a gente tem alguns parceiros que fazem isso no mercado, a gente ajuda a estruturar, a gente senta no lado da empresa, do tesoureiro, desenha a operação que ele precisa e aí bate em alguns bancos parceiros para buscar a melhor estrutura, que também é possível. O NDF, ele é mais ou menos o diferencial de juros entre a nossa economia dos Estados Unidos no DI futuro. Então, sei lá, se a gente pensar que o DI futuro está em torno de 13, lá está 4, te acha que é um custo aí entre 6 a 8% ao ano, tá? Então, se fizer mais curto é menor, putz, é 10%, aí tem que fazer conta, porque aí você também vai ter a despesa financeira, do imposto. É uma conta um pouco mais apertada e você tem um operacional maior. Mas como esse cara fala de um volume de dinheiro maior, você fala, pô, vou economizar 2% sobre um volume de dinheiro relevante, puta, com certeza faz o sentido o trabalho, né? Exato. Acho que o Renato explicitou muito bem e, como ele comentou, acho que é muito caso a caso, até porque, para entender um pouco, porque é uma análise muito minuciosa por DRE da empresa, entender como está essa projeção, tem vários quesitos aí que tem que entender, e como o Renato falou, você tem que passar isso numa multinacional, você tem que passar para o pessoal lá fora. A gente fica horas e horas tentando entender o que a lei aqui passa, e no final do dia não é todo mundo que entende, que é difícil entender, e lá fora é ainda mais difícil, então todo esse quesito, todas as questões é tudo muito resumido, mas eu acho que o Renato explicitou muito bem. Que é isso. O- eu acho que já estamos aí meio que passando até do tempo, né? Eu vou primeiro agradecer aos mais, sem criar critério de importância, aos mais importantes, que são aqueles que atenderam ao nosso convite de vir para esse webinar, né? Essa sessão de atualização. Muito, muito obrigado, né? Para aqueles que ainda estão aí, esperamos contar com vocês outras vezes. E agradecer a Adriana e o Jonathan, que sem eles aí a gente não consegue tocar uma reunião tranquila como a gente conseguiu, né? E aos nossos parceiros aí da TOTS, o Renato e Lucas, ao meu sócio Heron e amigo. É isso, pessoal. Da minha parte, eu acho que eu dou por encerrado e agradecendo de novo a todos. Muito boa noite. Boa noite, pessoal. Muito Muito obrigado. E o que precisarem aqui do nosso lado, o pessoal da Charnesk, estamos todos à disposição. obrigado a Obrigado, todos. Cris. Boa noite. Obrigado aos amigos Charnesk e todos que ficaram com a gente até agora. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tchau.